a distância que nos separe. Rádio da Bispa. Leitura Bíblica. Leitura Bíblica. Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, Deus é conosco, vença hoje, amanhã e sempre com Deus. O céu é o limite. Nós estamos ao vivo e eu quero aqui agradecer o carinho da audiência, aos espectadores ao redor do mundo. E hoje nós vamos meditar. Eu quero trazer uma pequena reflexão, mas hoje nós vamos mergulhar na palavra falando sobre quebra de maldições, não é? Seja ela lançada, seja ela proferida ou hereditária. E nós vemos aqui um caso no livro de Gênesis, são vários casos, mas um caso que me chamou a atenção foi em Gênesis capítulo 9, quando Noé, ele fica bêbado, né? Ele fica embriagado com um vinho, e um dos seus filhos, o mais moço, Cã, ele vê a nudez do pai, e Noé, no calor da emoção, ele acaba amaldiçoando Cã, e não só amaldiçoou Cã, mas amaldiçoou também a descendência, a prole do seu filho mais moço. Toda a humanidade descende dos filhos de Noé, não é? Interessante isso. Então, Sem, Cã e Jafé, não é? Toda a humanidade descendem de Sem, Cã e Jafé. E Cã, ele acaba sendo amaldiçoado. Se Cã fosse amaldiçoado apenas ele, ao morrer, a maldição estaria quebrada, mas Noé aqui no versículo 25, aí Noé disse o seguinte: quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Então Noé disse: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. E começou a amaldiçoar também a descendência de Cã, não é? Os cananeus. Deus faça com Jafé que Jafé tenha domínio sobre muitas propriedades, que ele prospere. E os descendentes, que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Então, gente, no capítulo 10, no versículo 6, os filhos de Cã foram Cuxi, veja, regiões da África, não é? Egito, Líbia, Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Avilá, não é? Que é a terra do diamante, no continente africano. E aqui vem os descendentes de Cã, não é? De onde vem o Nirode, que faz uma cidade, que cria a Babilônia, e através dos descendentes de Cã surgem os inimigos dos descendentes de Abraão, né? De Isaac, de Jacó. E quando Deus ele liberta o povo dele lá no Egito, e que
e que Josué começa a conquistar a terra está cheia dos cananeus. E quem são os descendentes deles? Olha só, o território dos cananeus se estenderam para o sul de Sidom até Gerar, perto de Gaza. Para o leste foi até Sodoma e Gomorra. Olha aí, ó, os descendentes de Canaã, não é? O território. Aí quem são aqueles que passaram a habitar em Canaã? Os jebuseus, fariseus, amorreus, gigazeus, toda uma raça de povo que praticava idolatria, feitiçaria, troca de casais, pornografia, roubos, assassinatos, atrocidades terríveis, ocultismo, a descendência de Canaã. E era um povo que vivia roubando, matando e destruindo. Veja como nós não podemos tomar decisões na hora da raiva, decisões precipitadas. Muito cuidado quando você for proferir uma palavra contra alguém. Por isso que Jesus disse: abençoe aqueles que vos perseguem, não os amaldiçoe, não os amaldiçoeis. Porque acaba afetando quem não tem nada a ver, a prole, a descendência. Que coisa, não é? E quantas pessoas vivem debaixo de maldição, não é? Maldição lançada, alguém faz um trabalho de bruxaria, feitiçaria, ocultismo, maldição proferida. Alguém diz: olha, você nunca vai ser feliz no amor, você vai morrer sozinha, não foi feliz comigo, não vai ser com ninguém. Quantos pais dizem: olha, esse menino aí, você puxou o pai dele, que morreu na cachaça, ele vai morrer também desse jeito, miserável. Pau que nasce torto, morre torto. Quantos pais já chegaram para os seus filhos e disseram: você nunca vai ser ninguém na vida, filho de fulano é melhor, sabe? O filho, sabe, de fulano faz isso e aquilo outro, você não, você é burro, você vai ser marginal, sabe? Você vai ser uma mulher da vida. Quantos pais amaldiçoam seus filhos? Noé, ele, na hora da raiva, ele acabou amaldiçoando Cã. E não só Cã, porque se Cã morresse, a maldição estaria quebrada nele, mas ele amaldiçoou a descendência de Cã. E os descendentes viveram debaixo de maldição, maldição de pobreza, de enfermidades, lepra, paralisia, e por aí vai, gente. Eu não vou entrar nisso profundamente, mas as maldições começaram a acompanhar, sabe, toda uma raça, já que toda descendência humana vem desses três aqui, filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então nós vemos aí por que algumas regiões e os demônios são legalistas, territoriais. E eles são legalistas, você não pode dar legalidade aos demônios. Eles agem em algumas famílias, em algumas regiões, em alguns países, de uma forma mais bruta, mais intensa, porque ali há legalidades. Por isso que você, em Cristo Jesus, olha o que diz aqui, Deuteronômio 11, no versículo 26, inclusive, entenda por que Deus disse para Josué: Josué, quando você invadir essa terra, nós vamos fazer uma limpeza, vamos acabar com a descendência maldita de Cã. Como Josué, ele repartiu os territórios e os judeus se aliaram com os cananeus, fizeram aliança com os cananeus e não os expulsaram da terra e não os exterminaram como Deus disse.
Então, você vai ver lá na frente uma mulher cananeia com a filha endemoniada, pedindo a Jesus: Senhor, me ajude. E ela gritava por socorro. Lá no Evangelho de Mateus, essa mulher gritava, clamava por socorro. E Jesus diz: não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela era, sabe, ela era descendente de Icã, morava em Canaã, uma cananeia. E Jesus chama aquela mulher, sabe, diz: olha, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorros. E aquela mulher quebra aquela maldição, porque ela diz: sim, Senhor, os filhos comem o melhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. Ela não se revoltou, não murmurou, não saiu dali xingando Jesus, não é? Ofendida. Ela se humilha, se prostra. E a Bíblia diz que ela o adorou. E Jesus disse: vai em paz, mulher, grande é a tua fé. E a partir daquele momento, quando a maldição foi quebrada nela, a descendência, a prole, a criança, foi libertada, foi liberta, sabe, dos espíritos demoníacos instantaneamente. Quando nós quebramos as maldições hereditárias que vêm para a nossa vida através de pactos antigos dos nossos familiares, conexões antigas, sabe? É a rejeição. De repente você leva consigo esse sentimento de rejeição, de perda, sabe? Você não acredita em ninguém, já foi abusada, já foi violentada, já foi decepcionada, traída, sabe? Massacrada, massacrado. Você carrega muitos traumas dentro de si, doenças hereditárias, alguém da família, lá a tataravó, sabe, morreu sozinha, solteira, sua mãe também, agora você também é mãe solteira. Alguém na família contraiu câncer lá atrás. Aí isso veio para sua avó, sabe, e veio para sua mãe, agora você tem a mesma doença. Quando você obedece a Deus e adora, a adoração quebra as maldições. Então, Deuteronômio 11:26 diz: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês, para seguir deuses desconhecidos, entidades, deuses desconhecidos. Então você vai atrair maldição para a sua própria vida e isso vai atingir toda a sua prole. Vamos lá, olha o que diz aqui em Gálatas 3, Novo Testamento agora, Gálatas 3, versículo 13 ao 14. Jesus Cristo nos redimiu, Ele quebrou, Ele nos tirou da maldição da lei. Quando se tornou maldição, Jesus se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aos não-judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Aleluia!
mediante a fé em Jesus. Sim, atenção, hein, espectadores ao redor do mundo, você que está no Instagram, no YouTube, você que está no Facebook, você que está me ouvindo pelo aplicativo, as maldições são quebradas quando você obedece a Deus. Não murmure, adore, sabe? Pode dar sangue na canela. Diga, obrigado, Jesus, eu nunca vou te abandonar, o Senhor está comigo. Esse problema já caiu por terra. O Senhor se fez maldito em meu lugar. Levou sobre si minhas dores, enfermidades. Não diga mais minha doença. Sabe, esse meu problema não tem jeito, é hereditário. Não, quebre em você, para não passar para a sua prole. Quebre. Como é que eu quebro, pastor? Pelo poder da palavra. Com o poder da palavra. Não murmure, não xingue. Comece a dar glória, comece a dar lugar na terra, comece a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família. Diga, meu filho é uma bênção, meu casamento está abençoado, sabe, o meu corpo está sarado e curado, eu tenho saúde. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou tomar territórios no mundo espiritual para o meu Deus. E aí você vai, sabe, se manter orando, jejuando. Tem que jejuar, irmãos. Tem que jejuar. Tem que ter tempo de qualidade para orar. Ler a Bíblia e abrir a sua boca e não falar tolices, mas profetizar a vitória na sua vida, obedecer a Deus, obediência. Então, como foi que aquela mulher, ela recebeu a vitória e a maldição foi quebrada na vida dela? Quando ela adorou ao Senhor. A adoração quebrou a maldição. É muito forte isso, muito forte. Veja que os discípulos, eles, sabe, queriam até impedir a mulher, não é? Queriam impedir a mulher de chegar perto de Jesus, mas ela gritava, Jesus! Jesus gritava, clamava, tenha misericórdia de mim. De mim. Ele não disse, olha, ela não disse minha filha, não. Quando a maldição foi quebrada nela, a filha foi curada instantaneamente. Começa a quebrar toda a maldição. Maldição hereditária, sim, trabalhos espirituais do mal, está quebrado. Sim, a maldição da solidão, a maldição da rejeição, a maldição, sim, da miséria está quebrada, a maldição hereditária, enfermidades está quebrado na minha vida. Diga, eu sou a bênção de Deus na terra, eu sou descendência de Abraão, eu recebo as bênçãos abraâmicas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é porque você merece, não é porque eu mereço. É quando você decide se afastar de coisas erradas, obedecer a Deus, renúncia. Renúncia. E nunca agir na hora da raiva e falar. Tem gente que passa numa loja, diz, menino, que roupa cara, Deus me livre, eu nunca vou ter uma roupa dessa. Olha que coisa. Limitando a Deus, rapaz. Um carro desse com IPVA tão caro, Deus me livre eu ter. Profetiza o contrário, criatura. Deus pode me dar um carro melhor do que esse. E se ele dá o carro, é claro, ele dá a condição de eu manter o carro. Então, gente, começa a declarar. Deus pode tudo. Ele ergue do pó o desvalido, do lixo o necessitado, o mendigo, ele pega o mendigo e o faz assentar-se no meio dos príncipes do seu povo. Agora mesmo eu declaro toda e qualquer maldição quebrada na tua vida. No poderoso nome de Jesus, receba a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida,
Diga amém, amém. Glória a Deus.